Os manicômios são locais para o isolamento de todos aqueles que fugiam do padrão da normalidade, fosse o desequilibrado, o mendigo, o homossexual e até mesmo pessoas ditas normais que apenas discordavam da forma de pensar da maioria. Os pacientes eram encaminhados para esses locais para serem afastados da sociedade na qual não se encaixavam. Era uma sentença de reclusão, abandono e morte. Os doentes mentais eram tratados como animais, viviam sujos e em condições desumanas. Se as medidas farmacológicas não fossem suficientes, a terapia de choque e a lobotomia eram feitas, sem qualquer aprovação das famílias daqueles que ainda as tinham. A gente tem a questão da loucura como um tabu, né? E aí, assim, a gente tem vários autores, filósofos, autores que tratam e que trazem alguns conceitos sobre a loucura. Um desses autores é o filósofo Michel Foucault, filósofo francês, que tem inclusive um livro chamado A História da Loucura, que esse livro, a primeira edição dele é em 1972, né? E no livro História da Loucura, Foucault, ele traz a experiência da loucura desde do Renascimento até a modernidade, né? E aí ele vai contextualizando essa história a partir de uma comparação que era comum da época, que era a doença, que era a lepra, né? Então, Foucault faz um comparativo da loucura e do louco com o leproso. E hoje a gente tem um termo técnico, né, para lepra, que é a hanseníase. E assim, por que eu não falo hanseníase e por que Foucault também não fala hanseníase? Primeiro porque naquela época era efetivamente lepra que se chamava, e porque ela já tem no significante da palavra lepra um peso, que significava, a partir lá dos históricos, né, da época de Jesus Cristo, lá, né, dos leprosos, eles tinham que ficar reclusos, eles tinham que ficar excluídos, eles tinham que ficar como se fossem em quarentena, né, isolados das outras pessoas. E isso vai se atualizando ao longo da história, e quando Foucault resolve fazer essa comparação da loucura, e que eu acho que é muito, inclusive, fidedigna, né? Porque era esse o lugar do louco, e ainda hoje esse lugar existe, de exclusão, de isolamento. E aí, efetivamente, os loucos, que eram considerados loucos na época, os que estavam fora da razão, fora do padrão, e que muitas vezes eram taxados como loucos, mas nem eram, mas eles eram, e aí inclui, né, nesse bolo, aí a gente inclui pessoas em situação de rua, a gente inclui viúvas, a gente inclui órfãos, não necessariamente loucos, mas pessoas que ficaram sem ninguém, e aí eram taxadas como loucas, e precisava que essas pessoas estivessem escondidas da sociedade. Estamos na colônia Juliano Moreira, onde, antigamente, diversos pacientes foram tratados de maneira equivocada e passaram por verdadeiros sacrifícios. Este é um dos pavilhões, onde os internos eram trancafiados e torturados com eletrochoques e outros tipos de agressões físicas e mentais. Atualmente, os tratamentos tentam oferecer um pouco mais de dignidade e bem-estar ao paciente. O objetivo é fazer com que aquela pessoa volte a viver em sociedade. Segundo especialistas, a cultura da exclusão total, do delegar às paredes, às chaves, aos portões, a violência gratuita e desumana se passando por terapia, tudo isso está sendo vencido. Então, a reforma psiquiátrica no Brasil, ela é um modelo que ela visa primariamente
acabar com aquele modelo hospitalocêntrico, né, em que o tratamento psiquiátrico ele ficava somente voltado para a internação psiquiátrica. E funcionava assim lá no passado como um método de exclusão social. Os indivíduos que tinham doença mental, né, eles acabavam sendo excluídos da sociedade, eram internados nos grandes manicômios que a gente conhece, né, e por lá ficavam muito e muito tempo. Então era um modelo que foi duramente criticado pelo fato de excluírem essas pessoas do convívio social com outras pessoas, com seus familiares. Então a reforma psiquiátrica, que se consolidou ali mais ou menos na década de 70, ela visou realmente transformar esse modelo, baseado na internação hospitalar, em um modelo em que você tivesse outras formas de cuidar da saúde mental dessas pessoas. Por exemplo, o CAPS, que é um dos serviços mais conhecidos, que é o Centro de Apoio Psicossocial. O CAPS ele funciona, a pessoa não fica internada como ficava nos hospitais, então cada pessoa vai ter um tratamento mais individualizado, vai ter pessoas que vão ter que ir todos os dias, vai ter usuários que vão precisar ir 2 vezes por semana, então é um modelo que visa muito mais o usuário, ele fica muito mais protagonista do tratamento do que simplesmente excluído socialmente. Então esse usuário ele pode continuar convivendo em sociedade, e ele vai ser tratado de uma forma mais humanista. Ele é um movimento, assim, um movimento social e um movimento político que vem dando certo, tá? Existem algumas críticas quanto a forma como está sendo feita essa reforma psiquiátrica, né? A gente tem que se questionar se os outros modelos substitutivos eles têm de fato capacidade para dar conta de todos esses usuários que estão saindo dos hospitais psiquiátricos. Então esse é um projeto político e social que precisa ser muito bem acompanhado. A gente precisa garantir que esses aparatos eles realmente deem conta de cuidar dessas pessoas, para que elas não fiquem desassistidas, que essa é uma das críticas contra esse modelo. Mas eu acredito que se a gente fizer um esforço conjunto, né, a gente consegue sim transformar esse modelo, que é um modelo muito mais humanístico, né, humanista, e que realmente beneficia muito mais os nossos pacientes que têm algum tipo de transtorno mental. A gente teve a primeira reforma psiquiátrica acontecendo na Itália, com Franco Basaglia, e aí a gente tem esse modelo vindo para o Brasil, uma reforma psiquiátrica com a promulgação em abril de 2016 da Lei 10.216, a Lei Paulo Delgado, que consiste na construção de serviços substitutivos para esses lugares chamados de instituições psiquiátricas, que vêm desde esses leprosários, né? Então essa lei, ela garante, né, uma lei que dá garantia, ela surge a partir, até para poder contextualizar um pouquinho, a partir de um movimento de usuários e familiares de usuários que de alguma forma veem possibilidade daquelas pessoas estarem fora daqueles lugares, e a partir daí surge essa lei para garantir os serviços substitutivos a esses lugares de asilamento. A partir daí começa a ser um trabalho com a rede de atenção à saúde mental, que a gente chama de RAPS, que é na construção desses lugares. Esses lugares precisavam ser construídos ou aproveitados os lugares e os espaços já existentes na cidade. Então, o processo de desinstitucionalização, numa questão burocrática, você tem a instituição hospitalar, é o que a gente não quer, e aí a gente tem os outros modelos que a gente chama de modelos substitutivos, e aí a gente tem o serviço residencial terapêutico, a gente tem os CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, a gente tem os CAPSIS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, a gente tem as UAIs, que são as unidades de acolhimento, e a gente tem o modelo de moradia assistida, né, que é vinculado normalmente a um CAPS. Palavras do médico e psiquiatra Franco Basaglia. A loucura é uma condição humana que existe em nós da mesma forma que a razão. A sociedade deveria aceitar tanto a razão quanto a insensatez,
Em vez disso, instrui a psiquiatria a transformar a loucura em doença. Desta forma, o asilo adquire uma razão de ser. Se você está falando de um psicólogo ou de um esquizofrênico, de um maníaco ou de um psiquiatra, para este médico italiano é tudo a mesma coisa. Há tantos papéis dentro de um manicômio que já não se sabe quem são os saudáveis e quem são os doentes. Franco ainda afirma que, na maioria das vezes, as instituições são completamente absurdas e são usadas apenas para receber o salário no final do mês.